fez com tanto amor. Está fora do Deus, mas é a maternidade, missão sublime. Eu acho que todo dia é dia de mãe. Para isso nós escolhemos no capítulo 14, honrar a vosso pai e a vossa mãe, alguns trechos. A leitura extensa fica aqui em tarefa de casa, capítulo 14 e 9. Ó Espíritas, compreender agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que dele encarna tem espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Essa é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se a cumprirdes fielmente. Os vossos cuidados e educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: que fizeste do filho confiado à vossa glória? Se ele se conservou atrasado por culpa vossa, tereis por castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então vós mesmos, torturados de remorso, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele uma nova encarnação, na qual os cercareis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos envolverá com o seu amor. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons e maus que traz de sua existência anterior, devendo os pais aplicar-se a estudá-los. Todos os males têm seu princípio do egoísmo e do orgulho. Respeitem, pois, os pais, os menores sinais que revelam o germe que traz vida, e tratem de combatê-los, se esperar que lancem raízes profundas. Façam como um bom jardineiro, olha essa comparação bonita. Façam como um bom jardineiro, que arranca os brotos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem que se desenvolva o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem pagos mais tarde com a ingratidão. Antes de entrar no tema mesmo, eu quero falar algo que está relacionado ao tema. O escritor francês chamado Victor Hugo escreveu um livro muito bonito, longo, quase 1.500 páginas. Eu li o livro agora em janeiro e fevereiro, por causa do fato que eu vou contar mais ao final. Os Miseráveis trata de um homem chamado Jean Valjean, que roubou pão para dar para sexo sobrinho para a irmã, mãe do filho. Foi condenado a 5 anos de prisão, no século XIX, 1800 e qualquer coisa. Victor Hugo terminou essa obra em 1862. Consta que ele levou 16 anos escrevendo essa obra. Parabéns. Estou tendo que gritar aqui. É cansativo. Então, Jean Valjean, 5 anos de prisão. Ele tentava fugir. Cada tentativa de fuga aumentava a pena. E ele fez várias tentativas. Ele cumpriu 19 anos de prisão por conta do roubo de um pão. E lá ele aprendeu a ler, trabalhou. E ele compreendeu que errado não era ele roubar um pão. Era a sociedade que tem uma estrutura tal que não permite o homem cuidar da família. Não permite criaturas passarem necessidade, fome. Não mudou muita coisa não. De muitos aspectos, muitas regiões, sobretudo. Temos que orar pela humanidade inteira. Então ele sai de lá e vai, depois de liberto, na direção de uma cidade, caminha 12 léguas, sem comida. Chega na cidade com dinheiro querendo pagar a comida e a dormida, o pouso. Quando o cidadão fica sabendo que ele é um ex-presidiário, porque ele tinha um passaporte amarelo, que significava que era condenado para sempre. Não tinha comida para ele, não tinha posada para ele. Ele vai num lugar outro, na cidade pequena, o fuxico anda rápido, né? Todas as portas fechadas. Ele vai e deita num banco da praça e uma senhora passando fica com compaixão dele, conversa com ele. E ele diz que mesmo com dinheiro não tinha conseguido matar a fome, não tinha conseguido um lugar que não fosse frio,
Europa, França, conforme a época do ano, você já viu. E ela falou assim, você já bateu naquela porta lá daquela casa, lá do outro lado, uma praça? Falou, não, então vai lá. Era a casa do bispo, chamado Monsenhor Bem-vindo. Francisco Carlos Bem-vindo Miriam. Bem-vindo é o apelido que foi incorporado ao nome dele. Pela bondade dele. Quando ele chegou na cidade, no outro dia ele foi visitar o hospital, era uma casa pequena com 20 e tantos internos. E ele ia morar num palácio episcopal com uma irmã e uma criada enorme. Ele falou para o diretor do hospital, muda para lá e eu mudo para aqui. Ficou grande a casa para ele. E sucessivos atos de generosidade e bondade deram a ele esse apelido de bem-vindo. Todos o acolhindo com carinho. E Jean Valjean chega lá revoltado. E o bispo, quando percebeu que ele estava com fome, mandou servir comida para ele. Ele comeu vorazmente. E os talheres eram de prata, coisa dos bispos anteriores, porque aquele lá, nem sei como ele não tinha vendido aquilo para transformar em socorro para os doentes, né? Para os pobres, para os órfãos. Senão a história ficava muito diferente, né? E à noite, quando ele dorme, a cama limpinha, ele lembra dos talheres, vai lá, rouba os talheres, salta a janela, pula o muro e foge. Não demora muito, no outro dia a polícia vem com ele de volta para devolver os talheres para o bispo. O bispo acolhe com ele com carinho. Meu irmão, você voltou, foi bom, você esqueceu os castiçais, que valem mais. E fala para a polícia, solta ele, eu dei para ele, estava dando naquela hora, para ele recomeçar a vida. Foi bom que você voltasse. Quando a polícia saiu, ele falou, você não precisa, quando vier aqui, saltar muro, não. A porta fica sempre aberta. Devia ser um mecanismo que trava assim e que você torce aqui e fecha por fora e por dentro, algo assim, né? Então a porta só era fechada por causa do vento frio, né? A irmã e a criada, com medo dessa coragem do bispo, dessa vivência do Evangelho, a porta sempre aberta ao que sofre, né? A quem procurava um consolo, uma ajuda, um pão, uma mão na cabeça, às vezes, né? Um homem que ama, quando põe a mão na cabeça, cura dores. Quando você vier, vem pela porta, despacha ele e ele muda realmente a vida. Voltando agora para a nossa cidade. Uma senhora que eu conheci como vó, vamos dizer Mariquinha, não é Mariquinha, não vou falar o nome porque não importa. E nunca viu falar de Vitor Hugo, nunca viu falar de Jean Valjean. Um dia estava mãe de 2 médicos. Esses médicos formaram com humildade muito grande. A minha sogra desmanchou muita roupa dos professores e colegas para adaptar ao tamanho das necessidades dele. Estavam preocupados com isso, queriam formar médicos ser úteis à sociedade. Um deles fundou um importante hospital dessa cidade. Está enfermo, coitado. E um homem nobre, da grandeza de Vitor Hugo, no sentimento de humanidade, compaixão pelo outro. Ela está lá fazendo uns biscoitos, o cidadão pula o muro, é um assalto, vovó. Ela diz assim, ô meu filho, eu recebi a aposentadoria ontem, mas a menina pôs em cima do guarda-roupa, eu não alcanço, ela era pequenininha, né? Vem comigo, não tem ninguém, não, vamos lá para você pegar. Imagina a maneira de Jean Valjean lá com o bispo, né? No caminho ela pergunta, por que você faz isso, meu filho? Ah, eu estou passando necessidade, meus filhos estão com fome. Podia ser mentira, e devia ser, né? E ela com o coração pleno de compaixão, sem conhecer ninguém daquelas criaturas. Ah, então não leva mais esse dinheiro para você socorrer os seus meninos. Meu filho deixou para fazer a feira, depois ele me dá outro. Não falou que os filhos eram médicos, não. O cidadão custou a pegar, ela insistiu para que ele pegasse. E ele pegou o dinheiro, vai para assaltar o outro, não faça isso, você pode machucar, sai pela porta da frente, eu abro e você sai pela porta da frente. Ele vai saindo, ela, espera aí, eu assim uns pães de queijo, vou embalar uns para você levar para os seus filhos. E ela deve ter aberto a porta, porque ela é pequenininha, abriu a porta, ficando de trás da porta, senão ela viu o filho mais velho chegando lá no portão. Então aquele homem cruza com o filho, que o cumprimenta educadamente, com nobreza, com humildade, né? E chega e fala, mãe, quem era aquele homem que estava saindo? É um ladrão, meu filho. E contou os 4 para ele. Pois espera aí, mãe, que eu vou atrás dele recuperar o seu dinheiro e prendê-lo.
Não, meu filho, não faça isso não, ele está precisando muito. A gente não sabe dos desdobramentos na vida desse cidadão, assim como Vitor Hugo registrou de Jean Valjean, se tornou um homem nobilíssimo, íntegro, honesto. Aliás, ele era. Aquele fato foi uma circunstância dada a necessidade extrema, né? Então, o filho só teve que aceitar e repor o dinheiro da feira outra vez, né? Eu escrevi uma crônica relatando esses fatos, saiu no Diário da Manhã, na edição de 31 de dezembro, 1º de janeiro, e mandei também para o site O Consolador, www.consolador.com.br. Saiu com data desse domingo agora. O Consolador, www.consolador.com.br. O certo é que ela não resistiu ao mal. Quando a gente resiste, a gente opõe resistência, né? Jesus fala, dá e dá-se-vos-á. Não resista ao mal. Se você resiste ao mal, podia perder a vida por causa de um dinheiro, né? Amorosa, boa. Mandei a crônica para o filho chorou. Porque a mãe dele é aquilo. Em outras ocasiões, o outro filho entrou, ela estava servindo café para 2 homens de rua que chegaram pedindo ajuda. Estava na hora do café, ela queria lanchar, chamou eles. É um coração doce, né? Um coração doce. Alguém que vê no outro um integrante da família universal. Nós somos. O egoísmo de família, a gente acha que família é só aqueles que nasceram nas 4 paredes, é uma coisa que vai desaparecer, porque a gente vai compreender que a nossa família são todos os filhos de Deus, né? Então a maternidade é uma missão sublime. Quando a mulher se doa à maternidade de corpo e alma, ela impulsiona a evolução dos filhos e realiza o mais nobre ideal possível na Terra. Esses dias saiu uma pesquisa dizendo que quanto teria que pagar de salário com a mãe pelo trabalho que ela desenvolve. Quando vocês acham, aqui no Brasil, o dinheiro pagaria o trabalho de uma mãe, que é da vida inteira, né? Não é qualquer importância não, né? Na pesquisa que fizeram, o Brasil chegaram à conclusão de R$4.500 era adequado. Nos Estados Unidos, 20, o equivalente a R$20 mil. E o 20 mil está um bom senso danado, mas a mãe não ia nem ter tempo de cuidar dos filhos com tanto dinheiro, né? E o amor não tem preço. O amor não preocupa com detalhes. A desintegração das famílias americanas já começa a ser encarada como uma crise social com consequências trágicas para a sociedade, não por um problema pessoal daquela mãe, daquele pai, daqueles filhos. A multiplicação dos divórcios e a redução do número de casamentos dos últimos 30 anos são os principais responsáveis pelos problemas vividos pelos filhos e provocaram um aumento significativo da delinquência juvenil, do consumo de drogas e da pobreza. Isso aqui em 1995, uma pesquisa que fizeram, né? Imagina hoje, sem falar que no passado a família tinha mais convivência uns com os outros. Há pouco tempo eu ouvi aquele filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, ele falando, por exemplo, da importância de você participar de uma comunhão. Não tanto pela pamonha, mas é a convivência. Um corta aquela parte que não interessa, outro tira a palha, a criança tira os cabelos, e a conversa, a animação, uma coisa bonita, né? As famílias eram mais numerosas. Quando 2 feios lá se desentendiam, tinha sempre uma tia ali, não, vem cá, punha no colo, fazia um carinho, harmonizava os dois, né? Hoje, às vezes, por exemplo, esse pessoal, sobretudo que vai para o exterior, mesmo dentro do Brasil, nasce aqui, vai para os Estados Unidos, casa lá com a moça que é de um outro país, não tem pai, não tem avô, não tem avó próximo, para socorrer, fica por conta de criatura que não foi preparada para aquilo, que não tem amor, que está ali por um dinheirinho, né? O que é a família? Não tem nada isolado no universo. Tudo é comunhão, tudo é família. Basta a gente observar. Diz que os bois, quando se sentem ameaçados por uma onça, ficam os machos, fazem um círculo, ficam os machos por fora, as vacas logo em seguida, e os filhotes no meio. O ser humano não age assim. É cada um por si, Deus por todos, né? Os peixes se reúnem em cardumes, os vegetais em florestas,
os pássaros em revoada, que coisa bonita, né? Você sabe por que eles voam um na frente e faz um triângulo atrás? Porque há a resistência do ar. Então aquele da frente quebra essa resistência. E eles fazem um rodízio. Quem ensinou isso para os passarinhos? Para ele não desmaiar lá e cair, de vez em quando o outro assume a posição dele, volta e faz um rodízio. A natureza é de uma beleza extraordinária. Tem gente que não acredita em Deus, né? Engraçado, né? Quer dizer, muito sem graça. Os grãos de areia se alongam em dunas e praias. Os minerais erigem-se em montanhas e pedreiras. Os animais se juntam em manadas, enxames e colmeias. Os micróbios ligam-se em colônias e as estrelas do céu moldam constelações. E o ser humano é um ser social, gregário. São componentes da família humana os pais, os filhos, os ancestrais, os avós, os tios, as tias. Né? Eu oro por eles todos os dias. Não só por eles, pelos contemporâneos, por aqueles com quem eu vivi no passado, aqueles por quem eu prejudiquei. Os orientais têm esse belo hábito de orar pelos antepassados. Não basta pelos antepassados. Por exemplo, tem gente que não foi familiar nosso e foi maravilhoso na nossa vida. Aquela professora que ensinou a escrever, o outro que ensinou você a trabalhar, a usar as mãos, né? Então tem os descendentes, tem os colaterais, os primos, os sobrinhos, os cunhados, os genros, os sogros. Eu tenho uma neta predileta, só tenho uma, mas ele é maravilhoso. Eu tenho um genro preferido, só tenho um, mas ele é muito bom também. Que família bonita, viu? O amor, a solidariedade, a fraternidade, cria bem-estar. Você lembra do outro com contentamento, com alegria, recebe o outro com alegria, né? E assim a família inteira. De certo modo, as pessoas afins. Tem gente que não tem parentesco nenhum com a gente gosta dela como gosta do irmão. Às vezes até mais, né? Padrinhos, madrinhas, padrastos, madrastas, compadres, amigos íntimos de longa data. O amigo é aquele que suporta a gente do jeito que a gente é. Ele sabe dos nossos defeitos, mas ele não fala, ele não liga para isso. Já o inimigo aponta. Você é isso, isso e aquilo. Quando acontecer isso, a gente tem que anotar e ver se ele tem razão. Porque o amigo não fala. Então aquele que acusa está prestando para nós um favor, né? Então os lares formam cidadãos para o mundo. Aprimorar o lar é a melhor forma de aperfeiçoar o mundo. Quando os lares forem evangelizados, não haverá políticos corruptos, não haverá médico que atende a pessoa sem olhar na face dele. Até o varredor de rua vai cumprir o dever dele com alegria, porque está cumprindo um fim social maravilhoso. Já pensou quando começam a não colher o lixo aí, que coisa feia que fica? Junta barata, rato, muito desequilíbrio. Então, o trabalho de cada um é necessário e deve ser valorizado e respeitado. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Isso é do livro Jesus no Lar, que Jesus sugere, no capítulo 1 do estudo do Evangelho do Lar. Toda a exposição que eu faço, no final eu franqueio o roteiro para o estudo do Evangelho do Lar. Está aqui, é de graça. Eu peço para não distribuir, porque senão tem gente que amarfanha e joga fora. Isso é remédio. É o melhor remédio que existe na Terra hoje. Você buscar a lição do Evangelho para viver em paz com Deus, com as criaturas, né? Lá conta, nesse capítulo 1, como é que Jesus, conversando com os discípulos, sugeriu que se orasse em família, para aperfeiçoar o lar. O homem preocupa mais em ver televisão, em ganhar dinheiro. Não vou explicar muito, né? É ver o jogo que está lá no seu onde, esse jogo não acaba. Todo dia tem esse jogo, é uma canseira, aquelas discussões, aquilo. Eu acho que é uma cabeça muito vazia, com perdão se tiver alguém que gosta disso aqui. Não se ocupa com algo útil que te leva a acrescentar. O esporte é muito bom você praticar, né? E a violência que está nos estádios? Uma coisa triste, o esporte, uma coisa para aproximar as pessoas, né? Ainda que machuca a canela de vez em quando, né? Rui Barbosa, num discurso de 1903, ele demonstrava que a responsabilidade dos pais vai além das paredes do lar, afirmando:
A pátria é a família amplificada. E a família divinamente constituída tem por elementos orgânicos a honra, a disciplina, a fidelidade, a bem-querência, o sacrifício. Há pouco tempo, roubaram os valores de uma família japonesa, um empresário japonês em São Paulo. Muitos devem ter visto a notícia. E o ladrão, no aperto, jogou aquilo lá num canto e um homem e uma mulher de rua acharam aquilo e devolveram para os donos. Entrevistaram ele e falou: não, minha mãe me ensinou que a gente não pode ficar com nada que é dos outros. Olha a importância da mãe. Olha a importância do conselho, do exemplo, né? Eu tinha um amigo que ele, quando vinha dormir, a mãe vinha cheirar a boca dele para saber se tinha bebido. Só que no dezembro ela falava: vinho pode, vinho é fruta, é de uva, né? Uma certa malandragem, mas ela de uma generosidade. Eu a conheci velhinha, ela falou: faço do mesmo jeito com os meus netinhos. Então aqueles homens de rua, aquela família de japoneses, deu lar para ele, deu trabalho para ele, deu formação, mudou a vida deles por um ato do cumprimento do dever. Eles não fizeram nenhum favor, cumpriram a obrigação, né? A família, o papel da mulher na família. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, aí fica receptivo ao conselho, à conversa, né? A minha nova conversa com os meus netinhos olhando nos olhos. Clarissa, estou falando com você, olha para mim. E tem que compreender. Você compreendeu? Vai pedir perdão para o fulano. Vai lá, você me perdoa. Um exercício, um belo dia vai aprender a não ofender, né? Então eles são acessíveis aos conselhos da experiência dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se eles podem reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Eu tive um colega de trabalho, se chegar a hora de acabar, me previne, porque senão eu fico falando a noite inteira, né? Pode suportar, né? Às 2 horas, tá tudo bem. Ele tinha um olho de vidro e era um colega maravilhoso, daqueles macios. Você nunca pegava ele de mau jeito. Ele punha apelido em todo mundo punha apelido nele e não pegava, porque do jeito que vinha ele parece baga ensaboado. O bago por si só já é escorregadio, imagina ensaboado, né? Mas muito fraterno, muito amigo, gozador, brincalhão. Ele mudou-se para Brasília porque tinha essa deficiência visual. No sair de casa, num apartamento, de carro, teve um acidente e ele desencarnou. Ele nasceu no dia 20 de julho de 48 e desencarnou dia 21 de julho de 84. Não tem jeito de não aprender, né? 20, 21, 80, 48, 84. Foi uma família numerosa, bonita. A mãe dele foi professora da minha mulher. Católicos, todos eles, né? Naquele centro lá, Casa da Sopa, lá do Curitiba, né? Os Curitiba lá, 1, 2, 3, não sei. Um aluno dela, de uma das irmãs dele, recebe uma menção, um bilhete, pedindo para ela ir lá, que ele, que tinha desencarnado, queria falar com o irmão. Fizeram lá uma reunião, decidiram se isso não ia, foi aquela irmã convidada e a mãe. E ele mandou uma mensagem para a irmã dizendo que numa encarnação anterior, ele era um caboclo cheio de artimanha. E ele pensava nas bandalheiras e ela ajudava a executar. Tanto é que quando ele tinha um machucado, ela tinha um menos grave. Ele fala: agora acabaram as provas, porque assim que ele teve o acidente que desencarnou, ela quebrou uma perna também. Pode ficar sossegada, porque já acabou. Então, eles tinham uma afinidade muito grande entre os dois, uma família muito unida, mas tinha aqueles que gostavam, parecia mais um com o outro, né? Aquele carinho. E mandou uma cartinha para a mãe. Eu tenho em algum lugar a cópia dessas 2 cartas. Ele dizendo da importância da mãe na vida dele para reformar aquele ser errado que ele era. Aquela mãe que deu bons exemplos, aquela mãe que renunciou, aquela mãe que criou a família numerosa, sofreu com o marido alcoólatra, que dava para ele colo de vez em quando ele estava desesperançado. Ou seja, é importantíssimo demais e a gente às vezes não valoriza. Então a gente tem que valorizar a criatura, pelo menos enquanto ela está aí, e continuar valorizando, né?
Então, o dever que Deus impôs aos pais é uma missão sagrada de que temos que dar conta, educar a criatura. A mulher-mãe é o poder moderador do reino familiar. Às vezes o pai é violento, né? O meu, graças a Deus, só me deu uma palmada. E ele disse que doeu mais nele do que em mim. O homem não ia bater mais, que a mão é pesada. Quando eu era pequeno, né? Quando eu estava maiorzinho, já era para eu ter vergonha na cara. Mais do que uma chinelada, né? Tem que ter brilho. Então, a mulher é o esteio amoroso do companheiro, a administradora providencial dos recursos do lar. É que faz o recurso chegar no fim do mês, né? Divide, programa, né? Amamentando os filhos, não só os alimenta, não é só o leite que está saindo ali. Também os vacina contra numerosos perigos que possam afetar-lhes a saúde. Há estímulo no mundo inteiro para que a mulher amamente o próprio filho. Muitas estão preocupadas com a vaidade e tal, né? E o leite materno, ele é um alimento completo. Será sempre para eles a conselheira afetuosa e confiável, diligente e acolhedora. Às vezes nas reuniões mediúnicas, reunião mediúnica é aquela em que os médicos estudaram, se prepararam para participar dela, se reúnem e tem um médico chamado de psicofonia. Antigamente falava de incorporação. O espírito se manifesta através daquele médico. E o outro médico, que no caso sou eu, por exemplo, lá na reunião que eu participo, esclarecedor, conversa com ele, aconselha. Quando você encontra um espírito muito difícil, você faz uma prece à Nossa Senhora. Você fala para ele da mãe. De repente ele vê a mãe lá no plano espiritual. Eu não estava vendo, às vezes foi a mãe que trouxe. Mas a vibração daquele que está com ódio impede ele de enxergar quem está do lado, né? Quando você faz a prece, melhora um pouco a vibração, ele vê a mãe, aí é uma emoção muito grande, né? Ou seja, a mãe não desistiu. Mesmo depois de desencarnar, ela continua. Até a criatura pegar, como dizia o meu professor cearense, pegar o caminho do bote. O caminho certo, o caminho do redil, né? Do aprisco. O amor materno. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Há mães que desesperam quando os filhos partem, seja pela violência, seja por outra causa qualquer. Será que ela ama a criatura mais do que Deus ama? Se ele permite que passe por essa circunstância, é porque havia um compromisso que era bom para ele se libertar dessa prova, né? Aceitação. Aceitação. Não ficar em torno do choro, da mágoa. Ajudar filhos carentes por aí, ajudar órfãos, né? Se não quer adotar, vá numa creche, vá num local que atende a criança. Desde a infância, a mãe deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os espera. Eu acho estranho hoje, impedem as crianças de trabalhar. Não pode escravizar. Mas eu trabalhei desde menino, nunca me fez mal. Pelo contrário, que coisa boa você colher algo de uma planta que você plantou, né? Você planta lá um pé de quiabo, um pouco você está lá colhendo quiabo, né? Uma moeira, uma laranjeira, né? A questão 890 do Livro dos Espíritos. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Há pouco tempo eu recebi uma mensagem mostrando o carinho dos animais com os filhotes. Aquele zelo daquelas mãezinhas animais para os filhotes é maior do que de muitas mães que a gente vê por aí na Terra. Incrível, né? Aquela coisa, um xodó tremendo mesmo, uma coisa que comove, né? A resposta dos espíritos. Uma e outra coisa. É uma missão, fugiu a lembrança. É uma missão, é um sentimento instintivo e é uma virtude, né? Que é comum aos animais e aos homens. Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Vocês viram, a galinha, quando ele chega a um certo tamanho, ela refuga aí porque ela vai cuidar de outros jovens, né? A vaca e assim os outros animais, né? Raros são aquelas que continuam amamentando o filhote menor e maior. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. E quando um animal cuida do outro, com a internet você vê muitas cenas assim. Um animal cego, o outro conduz ele e leva para aqui, para ali. É coisa espantosa, né?
No homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte. Porque o amor, o que morre é o corpo. Quem ama é o espírito. E a gente sai do corpo e continua amando as criaturas que nós amamos, né? E amplia essa capacidade de amar. Pessoa que às vezes você só tinha como conhecido, você lembra, foi minha filha na outra encarnação, foi minha mulher na outra encarnação, foi meu pai na outra encarnação, né? O amor imaturo diz, amo-te porque necessito de ti. Diz o amor maduro, necessito de ti porque te amo. Eu ouvi esses dias uma palestra do padre Fábio, muitos de vocês já devem ter visto, né? Ele falando de que é importante, que a necessidade, que a utilidade não é uma coisa muito boa. Por exemplo, o pai, enquanto é útil, a família acolhe. A hora que eu não tiver mais meio de amparar, vai com asilo. Então ele diz que quer envelhecer com pessoas que o amem realmente, mesmo quando ele não for mais útil, e valorize ele como a pessoa que ele é. Isso vale para todos nós. Porque vai chegar um tempo e ele brinca, põe o padre Fábio do sol, tira o padre Fábio do sol. Não pode esquecer de tirar, né? Então tem que ser alguém zeloso, alguém que ama, que respeita, que valoriza. Então a gente tem que educar para construir a felicidade. Hoje em dia busca-se a posição, às vezes a pessoa tem um filho com medo de ficar sozinho, não é por amor, vai criar um cachorro, então. Às vezes é só para seguir os outros jovens, então, fulano casou, também vou casar, vou ter filho. Não é assim, é algo mais sério, né? Mas tem que considerar o amor como algo real, não a paixão que chama, que seja infinito enquanto dure, dizia Vinícius de Moraes, né? Tem que ser infinito sempre. Hoje são raras as pessoas felizes, quase ninguém está contente. Valoriza-se o dinheiro e o êxito. As pessoas se invejam e se consomem na busca do impossível. Pessoas infelizes não deviam procriar. Isso é danoso e às vezes fatal para uma criança, quando ela é criada para preencher um vazio da pessoa, né? Então, não pode acreditar também que o filho é alguém excepcional. Ele é um dos outros, né? Ele é alguém que vai ser útil para a sociedade com o que ele pode dar. Uns podem muito, não mais, outros podem menos. Então, isso de ter um filho para satisfazer aquela necessidade de ter companhia é puro orgulho. Nem os gêmeos são mais felizes que os demais. Então, às vezes há pessoas singelas que têm uma harmonia extraordinária na vida. Então a gente tem que educá-los, protegendo-os na infância, na adolescência, nunca super proteger, impor limites, torná-los independentes, que amanhã a gente não vai estar aí. Ele tem que obedecer à lei, não é porque o guarda está lá no sinal de trânsito falando que está fechado, não, é porque ele tem que saber que agora é a vez do outro passar, né? Para que ele aprenda a se orientar pela vida. Quantas vezes a senhora mandou os filhos escovar os dentes? Entendeu a conta, né? Parece que eles não aprendem. Aprendem. Eu vejo lá agora o filho, a filha, pegando o pé dos filhos dele. Né? Vai escovar o dente, vai arrumar a cama, vai tomar banho. De tanto insistir, aquilo fica, né? Tem que fazer com que eles, conduzi-los ao amadurecimento, para que eles saibam viver suas vidas. Se muito mimados, eles se tornam alterados e perpétuos. Acham que os outros são obrigados a cuidar deles, né? Se tornam amargos, decepcionados, como se estivessem vivendo sempre na infância. Não se adaptam às realidades da vida, não têm coragem de enfrentar os desafios. Não sabem que perseverando você atinge os objetivos. Então, esperando dos filhos a felicidade, esquecendo de perceber que o dever nosso é de dar a eles a felicidade. A felicidade moral dos pais, a felicidade natural é fazê-los felizes, né? Porque estamos caminhando, né? Família e saúde mental. A família é fonte e alicerce de saúde mental. A criatura, sobretudo no princípio, na primeira infância, até os 2, 3 anos, se tratada com equilíbrio, com carinho, ela vai ser uma pessoa equilibrada pela vida fora.
Família é sistema de laços emocionais responsável pela formação da estrutura psicológica de cada indivíduo. Todos nós temos uma vibração. Todos nós, com os nossos pensamentos, com as nossas condutas, com as nossas ações, nós criamos em torno de nós uma carga magnética. A pessoa generosa, a aura dela faz bem pra gente. Tem pessoas que você chega perto e você sente bem-estar. E outras que só de olhar para ela você capinha. Uma carga negativa, precisa de pressa, não é dos presos, não é fugir dela. Das principais relações do bebê, da criança, surge a percepção de si próprio e dos outros, assim como o modo e a capacidade de amar e de interagir com a vida. O bem-estar mental da criança depende de sua segurança afetiva, de quanto ela se percebe amada e pode confiar em caso de necessidade. O saber que tem a quem recorrer. Eu vi um depoimento da Celine Dion, aquela cantora canadense. Ela é a 14ª filha de uma família numerosa, né? Os pais tinham apenas o necessário para alimentá-los e vesti-los, mas diz que tinha sempre um prato para quem batia a porta. E foram criados todos com muito amor, com muito afeto, com muita afetividade. Quando ela, famosa, o marido teve câncer, ela se afastou dos shows, foi cuidar do marido pelo período necessário. Quando ela se tornou mãe, por 2 anos ela se afastou dessas atividades, por saber da importância desses valores, né? Desse cultivo, desse carinho. E ela diz assim, se ele vai ser um homem de sucesso, não importa, eu quero que ele seja bom, eu quero que ele seja fraterno, que ele seja humano, que ele saiba se relacionar com as pessoas, né? Não importa a profissão que ele vai ter. E ela própria disse, se eu não tivesse a Rosa, eu poderia trabalhar na loja da esquina ali e ser uma mãe de família feliz, tranquila. Aquela forma que ela foi criada deu a ela o significado melhor para a vida, porque ela sabia que tinha com quem contar, no caso de necessidade, uma fé, né? A maternidade é para toda a vida, porque a mãe alimenta o filho também psiquicamente. Não dá mais a mamadeira, mas dá o conselho, dá o colo, a história que eu contei no meu livro. No útero, a mãe alimenta o filho com o próprio sangue. Nesse período e após nascer, alimenta-o psiquicamente. Com o nascimento, rompe-se o cordão umbilical, mas não psíquico. Ele vai pela vida fora, pela eternidade. Ah, minha mãe morreu, não deu nada. Ela está cuidando de você também de outras esferas, né? E zela, e age, intercede, né? Então, a criança alimenta com afeto a mãe. Essa falta do afeto prejudica a criança, porque o carinho é essencial ao desenvolvimento do ser. Né? No passado, a gente não podia participar da conversa dos adultos. Se apontava na porta, o pai só olhava assim e você caía fora. Agora não, as crianças vêm e participam da conversa, né? Não são reprimidas. Esse é o caminho correto. Claro que, eventualmente, numa conversa mais séria, alguém toma conta lá e tudo bem. Mas eles têm que ter a liberdade de chegar, de apagar, de conversar. Né? Os índios fazem isso. Eles ouvem as crianças, eles convivem com as crianças. A falta de afeição prejudica a criança. Essa alimentação psíquica leva ela a desenvolver também a afetividade. Ela vai ser afetuosa com quem conviver com ela, seja filho ou não. A criança tem tanta necessidade desse alimento que fará qualquer coisa para obter. Ela apanha agora, daqui a um pouquinho ela está lá, mãe, vai, né? A lágrima não secou, ela já está, não tem para onde fugir. Então é a crueldade bater na criança. Você tem que dialogar, tem que ensinar com amor, com carinho. Então ela vai se submeter passivamente a situações de humilhação por imposição imposta pelos pais para ter esse carinho. Né? Ela reage com agressividade e rebeldia, assumindo comportamentos inadequados para chamar a atenção. Né? Poderá até adoecer se significar ganho de carinho. Ela fica doente mesmo. Porque quando está doente, está ali, um do lado, outro do outro. Né? Então a mulher deve compreender a importância dessa responsabilidade com a maternidade. Né? Eu tenho a impressão que agora é a última parte. Das inter-relações que estabelece com o filho, ainda antes do nascimento, depende em grande parte o futuro desse espírito. Seu êxito ou fracasso no projeto reencarnatório. Tem gente que acha que missão é só um Chico Xavier, um Divaldo, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa. Não, todos nós temos as nossas missões.
de ter filhos, de contribuir com a nossa profissão para a sociedade, né? De doar algo para a comunidade. Por exemplo, tem alguém trabalhando para que a gente tenha energia aqui, não só na usina, mas na manutenção. Alguém trabalhou para construir essa casa modesta que acolhe a gente com tanto carinho há tanto tempo, né? Muita gente trabalhou para que a gente tivesse esse banco modesto. E o alimento que você tem? Alguém cuidou, sujou os pés, pisou até em cobra para que chegasse um simples pé de alface na sua mesa, né? O Pai Nosso fala, o pão nosso de cada dia. O Chico Xavier dizia que não estava previsto manteiga, não. Manteiga é mordomia. Então imagina quantas pessoas trabalharam para que esse simples pão viesse à nossa mesa. Ao longo do tempo, guardando a semente, replantando, reproduzindo, né? É muito trabalho, muito trabalho. Então o amor materno é um sentimento instintivo e é uma virtude também. Nas mães, a abnegação e o devotamento, com as exceções daquelas que são perturbadas, né? São doentes, revelam que esse instinto tornou-se virtude e é bem precioso para o recém-encarnado. O sorriso que o filho dá para a mãe é diferente, né? Aprendemos a ser filhos quando nos tornamos pais, e a ser pais quando nos tornamos avós. E fui tocar no assunto. A minha mulher tem 5 netos, 4 homens, o menorzinho já tem 7, 8 anos, e a pequenininha de 3 anos. Ela chegava lá em casa, com uns 3 aninhos, tem 3 e 4 meses agora. Vovó, cadê o vovô? O vovô foi fazer caminhada, ela não sabe o que é caminhada. Eu falei, fala para ela que o vovô foi trabalhar, que ela sabe. Aí ela vai num quarto, vai no outro, e a vovó atrás para evitar alguma arte por ali, né, para proteger. E ela vai, anda aqui, anda ali, vai lá na biblioteca, quando não vê o vovô, ela inclinou a cabeça e falou, adoro o vovô. Ela, quando eu a pego e abraço, ela colhe aqui e fala, olha só isso aqui, gente. Não é com todo mundo que ela faz, só com aquelas pessoas prediletas, né? Um tio, uma tia, uma madrinha e o vovô. A vovó não ganha disso, a vovó ganha muito. Vovó, pão de queijo. Isso ela sabe falar para a vovó, né? Paciência. Não quer dizer que ela não gosta da vovó. É porque tem uma afinidade que vem do passado, né? Um reencontro, né? A maternidade é uma tarefa sublime. Então é preciso que as mães valorizem essa oportunidade, que os filhos valorizem as mães. A gente dava chutes nela desde antes de nascer. Chega de maltratar as mães, carinho com elas, né? E que Deus abençoe todas as mães de todas as partes, as mães presentes, as futuras mamães que estão aqui, né? Tem gente que não sabe, de repente vai ter um número enorme de filhos. As tias também, porque às vezes era mãe, né? Ama, né, a criatura. Às vezes supre a ausência da mãe que partiu, da mãe que está trabalhando, né? Um grande abraço a todos. Ele tudo fez.